O equilíbrio financeiro. Os 5 princípios básicos. Você vai ver nesse vídeo, então, quais são esses 5 princípios básicos e essenciais para alcançar um excelente controle financeiro no seu dia a dia, no médio e no longo prazo. Bom, afinal, não funciona desejar ser rico, buscar independência financeira, se antes você não tiver um controle, não tiver uma técnica, um método de lidar com o seu dinheiro. Ou seja, mesmo que você ganhe muito dinheiro, ou até eventualmente ganhe um prêmio, enfim, você, sem a sabedoria financeira, você não consegue sustentar essa riqueza. Então isso é importante para todos os níveis de necessidades que se queira aí. Bom, os princípios que eu vou falar, então, são 5, tá? Aguarde aí. Eu sou Carlos Sampaio, tá? Para quem não me conhece ainda. Eu sou especialista financeiro, sou profissional coach financeiro mais especificamente, e educador financeiro. Te convido então para te inscrever no canal, clica no botão que aparece aí para você, no vídeo, para você se inscrever então agora, nesse momento, tá bom? Dê o seu like, comente, compartilhe. E também me siga no Instagram e conheça a página e o blog Sampaio Sucesso Financeiro. Por fim, ainda aproveitando, conheça o meu curso de finanças com um mega bônus especial nos primeiros dias do ano de 2023. Vamos lá. Primeiro princípio da restrição. Bom, restrição é uma palavra pouco usual, ou às vezes até usada de forma geral, mas quer dizer, nesse caso aqui, gastar menos do que ganha. É óbvio demais, mas é esquecido ou negligenciado pela maioria das pessoas no mundo. Não se culpe disso. Eu diria até que é uma falha na programação mental em termos de educação. Em outras palavras, tudo isso para dizer, viva de acordo com suas possibilidades. Tá? Seguir o princípio da restrição significa saber identificar sua situação financeira no momento atual e depois encontrar então os caminhos de melhoria, o que precisa ser feito para melhorar. Com isso, nós evitamos problemas financeiros. Também cair em dívidas ruins, que é uma consequência direta. A ferramenta poderosa para isso, já falei muitas vezes, é o orçamento pessoal. É uma identificação dos seus ganhos e a distribuição como esses ganhos são usados para poupar, para investir ou para gastar. Tá? É interessante que mesmo sabendo que os recursos são escassos, ou seja, não temos o dinheiro para todas as despesas que queremos fazer. Tá? Então, as necessidades são ilimitadas e os recursos são limitados. Essa é uma lei. Tá? Assim, contrariamos essa verdade como a chamada lei de Parkinson, um escritor britânico famoso por teorias sobre o uso do tempo e produtividade, que adaptando quer dizer o seguinte: despesas aumentam até cobrir todos os ganhos. Ou seja, quanto mais você recebe, mais necessidade de consumo vai identificando, numa espiral crescente, que vai tirando a sua liberdade. Bom, esse foi o princípio da restrição, que é o cuidado com gastar mais do que ganha, e da armadilha do consumo crescente. Tá bem? Segundo princípio, o princípio da poupança. Bom, poupar é outra necessidade óbvia, Mas existe a falta do hábito e as desculpas seguem a galope. Como poupar, tenho muitas despesas e não sobra. Tá? Ganho pouco por culpa do baixo salário. Enfim, falar é fácil, mas fazer é que eu quero ver. Tá? Bom, desculpas não faltam. A vida, então, pode estar também buscando os prazeres, o luxo do dia a dia. E, na verdade, essa falta de hábito começa por não ter um orçamento diário e de não dar prioridade ao poupar. Tá? Para poupar, aí uma dica: adote o princípio de viver de acordo com as suas possibilidades. Gaste apenas o que puder pagar à vista, tá? E o cartão é apenas usado como um facilitador para pagamento. Tá? É um conceito. Pagar primeiro e pensar na vida como será no médio prazo, até 5 anos, e no longo prazo, acima de 10 anos, no futuro. Então, essa é outra forma super importante para o poupar. Financeiramente falando, demorar em começar a poupar é perda de dinheiro. É super importante então saber disso. Comece a poupar de imediato para receber então a generosidade, como eu chamo, dos juros compostos. Quanto mais dinheiro estiver investido, maiores serão os juros recebidos dia após dia. Estaremos sendo então beneficiados com a remuneração crescente sobre a poupança que fazemos. Mesmo dormindo ou em férias, isso vai crescendo. Exemplo, R$10 por dia são R$300 por mês. 300
por mês, aplicados uma taxa de 10% ao ano, em 10 anos serão 60 mil. Em 20 anos, serão 217 mil. Em 30 anos, 623 mil. E em 40 anos, 1.600.000. Ufa, né? Nada mal. Mas esses R$10 por dia são importantes aí, né? Nessa continha. Não podemos voltar no tempo, claro, mas podemos começar agora. Então está aí uma reflexão para aproveitar. Princípio número 3 da Previdência. Esse princípio é mais conhecido como reserva de emergência. Previdência. Essa é uma conta de segurança, onde você vai fazer a aplicação para se proteger de situações inesperadas. Tá? É uma conta que vai equivaler ao mínimo 6 meses dos seus gastos. Se você precisa de R$5.000 por mês, essa conta deve ser então 30 mil para os 6 meses, para atender uma crise, né, e coisas assim. Bom, comece, depois de tirar esse dinheiro, se precisar, a repor o mais rápido possível. A vantagem de ser previdente é que você pode ficar mais à vontade diante dos problemas do dia a dia e não ficar estressado quando acontecer uma emergência. Quarto princípio, o princípio da solvência. Bom, solvência aqui quer dizer que você tem um patrimônio financeiro, é isso? Que garante uma vida financeiramente saudável. É dizer que você tem ativos, valores maiores do que as suas dívidas. É um estado de conforto. Em outras palavras, solvência é uma medida de riqueza. Tá? Robert Kiyosaki já fala isso. Quanto mais solvente, mais rico você é. Solvência tem também níveis de qualidade, ou seja, você ter ativos maiores do que as dívidas, mas que esses ativos eles sejam conversíveis em dinheiro, né, o mais rápido possível. Ter um terreno num deserto, por exemplo, não tem valor comercial. Então não é um bom princípio. Bom, princípio da previsão. Por previsão é seguir o exemplo das pessoas que alcançam o sucesso financeiro, que é ter foco no médio e no longo prazo. Claro, antes está com as finanças organizadas no dia a dia. Em outras palavras, não ficar se preocupando exclusivamente com o dia a dia. Tá? Claro que é importante cuidar do dia a dia, não tem dúvida. Tá? Mas é necessário ter, ao mesmo tempo, uma visão de longo prazo, mais de 10 anos. Em termos simples, previsão é mirar um tempo no futuro. Tá? E enquanto não chegar esse momento, ir acumulando, né, com disciplina, alguma riqueza para ir crescendo até chegar ao estado de usufruir o dinheiro sem você precisar trabalhar, que é esse momento futuro. Bom, isso está implícito, é minimizar os excessos do presente para ter mais no futuro. Tenho vários vídeos que ensinam isso, tá? Como alcançar a independência financeira, por exemplo, tem uma playlist de independência financeira. E tenho ainda mais completo tudo isso como processo detalhado no meu curso de finanças. Conclusão. E recapitulando aqui, os 5 princípios que eu falei são do equilíbrio financeiro são, primeiro, o princípio da restrição, que é viver de acordo com as suas possibilidades. Existem restrições a gastar tudo que você tenha, né? E viver, então, dentro de um padrão de vida não acima dele. Número 2, poupar, guardar uma parte dos seus ganhos para o futuro e gastando menos, tá? Menos do que ganha. Número 3, ser previdente, se acautelar de imprevistos, tendo uma reserva de emergência. O número 4, que eu falei, é a solvência, tá? Aumentar os seus ativos, bens, investimentos e zelar, né, pelo dinheiro, evitando dívidas. Número 5, concluindo, foi ter um plano financeiro para o futuro, ou seja, ter uma renda complementar, independentemente de governo, tá? Uma renda que você vai construir durante a sua vida, como receber juros de investimentos, proventos dos fundos imobiliários, ações ou aluguéis de imóveis. Essa é a sua renda passiva. Ok? Chegamos ao final. Tá? Aproveite agora, então, uma dica aí. Examine como estão os seus 5 princípios do equilíbrio financeiro que eu falei aqui na sua vida. Como é que eles estão hoje? Tá? Eles são os alicerces mais importantes. Fico por aqui e te aguardo no próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!